Tá? Tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu quero falar sobre 9 frases que nós sempre falamos. Geralmente, alguém ou você já falou essa frase para alguém alguma vez, tá? E se você já falou essa frase, fique comigo até o final e eu vou te dizer o que você deve fazer. Preste atenção nos cuidados que a gente precisa ter em relação a isso. Você que está aqui no YouTube, se inscreve no canal, curte aí, me segue nas redes sociais. Você que está aqui no Instagram, aperta esse aviãozinho aí, manda para alguém, né, que você sabe que vai precisar desse conteúdo. E você que está no Facebook também, ativa aí, se cadastra aí, né, curte e compartilha. Não esquece de compartilhar com alguém que precisa. Na verdade, o que acontece? Os papais, as mamães, eles são as maiores referências na vida de uma criança. Ter uma referência é uma necessidade básica da criança. Toda criança precisa ter alguém que ela vá se referenciar, que ela vá seguir como modelo, né? A criança não aprende a ser alguém do nada, ela aprende a ser alguém a partir das pessoas que são referências para ela. Então isso é muito importante. Ao mesmo tempo, o papai, a mamãe são a autoridade na vida dela. E as palavras dos pais, sejam elas boas ou ruins, elas vão exercer uma influência muito grande na vida de seus filhos. Então grave, a sua criança será aquilo que você disser que ela é. Já pensou na seriedade disso? Né? E esse silêncio foi para a gente pensar mesmo. A criança que está aí na sua casa será aquilo que você disser que ela é. Então, a sua responsabilidade como mãe e como pai naquilo que você fala é muito importante. E essas frases que eu vou falar aqui, elas têm um impacto muito grande na vida das crianças. E eu escolhi algumas frases, sim, algumas eu já falei até em outras lives há mais tempo, mas algumas eu tirei do livro do escritor Antônio Siqueira, Dicas, coisas que os pais nunca devem dizer aos seus filhos, né? E aí eu já vou começando, eu já quero começar para a gente ganhar tempo, eu já quero começar dizendo a primeira frase que geralmente nós usamos e não pensamos nas consequências. Primeira frase, você puxou seu avô, você puxou seu pai, igualzinho à mãe. Mas você já reparou que geralmente quando nós dissemos essa frase, nós relacionamos essa frase a alguma coisa negativa? Eu conheci uma pessoa, eu trabalhava com essa pessoa e geralmente ela dizia assim, fulano é igualzinho a tia. Tudo de ruim puxou do lado de lá, né? Da outra família. Então assim, geralmente quando as pessoas, quando os pais ou mães usam essa palavra, estão relacionando a alguém que é um exemplo negativo ou alguém que geralmente eles falam muito mal. E aqui a gente precisa ter cuidado primeiro com uma coisa. Pais que são separados, ou avós, ou tios, parentes, que geralmente estão do outro lado, costumam falar mal do outro pai ou da outra mãe, da pessoa que está do lado de lá. Espero que você esteja me entendendo. E geralmente ele não se dá conta de que o que ele está falando mal para a criança, isso gera um constrangimento na criança, mesmo sendo criança. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque nós falamos mal dessa pessoa e quando essa criança faz alguma coisa, nós assemelhamos a criança a essa pessoa em que falamos mal. E isso é negativo. Imagina você, como adulto, ser assemelhado com alguém que é ruim, que é um mau exemplo. Você gostaria? Pois a criança também sente isso. Então a gente precisa ter cuidado. Na verdade, quando um cônjuge fala mal do outro, né, para a criança, isso se chama alienação parental. O objetivo geralmente é de afastar aquela criança ou de fazer com que aquela criança não goste daquele outro parente. E isso é considerado crime. Então, quando você compara, então você está gerando nessa criança um constrangimento, um sentimento de culpa, né? E você invalida essa criança. Essa criança se sente validada como pessoa. Ela se sente, eu sou ruim como meu avô ou sou ruim como meu pai. Então, são situações que nós precisamos deixar de falar urgente. E aí a gente vem para a segunda frase, então, a segunda frase.
Pare de bancar o palhaço, comporte-se. Você já ouviu essa frase? Quem ouviu essa frase vai escrevendo aí, vai deixando aí, citando aí pra mim. Se você já ouviu frases assim, preste atenção. O primeiro cuidado que a gente tem que ter aqui é que normalmente quando a criança é comparada ao palhaço, ela está ou rindo muito, ou fazendo alguma gracinha, ou brincando, querendo chamar a atenção da mãe, ou está num momento muito agradável. E aqui nós geralmente praticamos dois erros. O primeiro deles é que a gente relaciona ser feliz com algo que é ruim. Ser feliz com a palhaçada. E nós distanciamos a alegria da criança. Ser feliz ou fazer a palhaçada é algo para alguém que está lá distante, ou que fica lá no picadeiro, no altar, é o palhaço. E esse é um cuidado que nós precisamos ter. Nós afastamos a criança de um sentimento que geralmente seria bom, geralmente é bom, né? A criança se sente feliz. Mas nós comparamos, nós passamos para a criança que estar feliz, que estar alegre, que estar brincando é algo ruim, né? Então esse é o primeiro. E segundo é que nós colocamos uma crença negativa na mente dessa criança, ou seja, ser triste é que é sinal de bom comportamento. Então a criança vai relacionar a tristeza com bom comportamento. Então quando eu estou triste, aí eu estou bem. E muitas crianças começam a adquirir então um temperamento, um estado de ânimo depressivo, porque estar triste é que é bom. E isso é uma crença que nós colocamos na mente dessa criança. Então, tome cuidado com essa segunda frase. Pare de bancar o palhaço, comporte-se. E aí nós vamos para a terceira frase. A terceira frase é: você estraga tudo. Você já ouviu essa frase quando você era criança? Pare, fique quieto, você estraga tudo. Você dá trabalho. Uma vez eu ouvi alguém falando assim: se você continuar agindo desse jeito, ninguém vai no seu enterro. Falando para uma criança. Você já pensou nisso? Eu gosto muito de perguntar para os pais o seguinte. Muitos pais, muitas mães acham assim: não, falar isso para criança não tem problema, criança não importa, né? Criança não sente muito. E aí eu sempre pergunto para os adultos: as suas maiores lembranças, as suas maiores experiências, elas aconteceram quando? Na infância, não é assim? Exatamente, porque é na infância que acontecem os maiores registros. Então a gente não pode pensar que a criança sente menos. A criança sente tanto quanto você ou até mais, porque ela não tem como se defender. Então quando você começa a dizer para a criança, ela estraga tudo, né? Você está colocando na mente dela o quê? Que ela é desastrada. E isso vai gerar uma baixa autoestima, isso vai limitar essa criança, né? Vai gerar um entristecimento e geralmente isso é colocado como um sentimento de culpa, né? Tudo aquilo que a criança tenta fazer, ela vai estar lembrando: eu estrago tudo, né? Eu estrago tudo. E aquilo que acontece naturalmente, né? E se acontecer de algum pequeno acidente e de deixar cair alguma coisa, o que ela vai lembrar? Eu estrago tudo, né? Então, isso aqui é muito sério, a gente precisa ter cuidado com isso. Geralmente, as crianças que têm TDAH, transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade ou não, ou com impulsividade ou não, não tem problema. Geralmente, elas ouvem muito isso: você estraga tudo, você não fica quieto, você só atrapalha. E isso afeta enormemente a autoestima dessa criança. Então essa é uma criança que já não se sente muito bem, geralmente. Ela já não se sente amada, ela não se sente pertencida a um lugar, ela não se sente querida, porque na mente dela, ela estraga tudo. E a criança que tem TDAH, geralmente são crianças que têm autoestima muito baixa, porque elas ouvem constantemente isso: você estraga tudo. E a gente precisa entender que essa impulsividade de uma criança que é TDAH, essa impulsividade não é porque a criança quer. Ela tem um transtorno no cérebro dela e que ela precisa de ajuda,
Não é assim tão simples. Então, tome cuidado quando você diz isso para a criança, você estraga tudo. E a outra frase é: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você já ouviu essa frase? É muito comum a gente dizer isso. Para um adulto, tudo bem, o adulto tem um senso crítico, o adulto sabe, como julgar isso. Eu vejo como muito positivo quando você diz algumas frases provocando a criança a pensar em algumas situações, não é isso? Isso é muito positivo, mas cuidado quando você usa essas frases para delimitar ou para limitar alguma situação da criança. Preste atenção, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Qual o sentimento que uma criança pode ter nessa hora quando ela consegue entender o que tem por trás dessa frase? Porque tem uma inferência aí. O que é inferência? É você entender qual a mensagem que tem nessa frase, o que tem por trás dela. E isso, essa na verdade é uma habilidade que é adquirida com o tempo. A criança demora um pouco para saber. Então, é preciso que certas frases sejam explicadas. Nesse caso, a criança pode gerar uma insegurança nessa criança. Peraí, é melhor eu segurar aquilo que tem do que eu querer algo a mais, do que eu querer mais, do que eu ousar, do que eu sonhar. Eu posso perder, Então a criança, ela se sente tolhida para tomar ou para aspirações ou para sonhar, não é assim? Então a gente precisa ter cuidado quando nós limitamos as crianças ou quando nós não queremos que as crianças passem por frustração. Olha, não queira dois pássaros voando, não sonhe além daquilo que você tem, não queira mais do que aquilo que você tem, porque você pode se frustrar. E o que tem que se frustrar? A frustração é uma das maiores experiências na vida da criança. Toda criança precisa experimentar frustrações porque elas trabalham o caráter da criança. Criança que não passa por frustração vai ser uma criança que vai ter problemas no futuro, vai ser criança que não vai saber passar por um término de um relacionamento, de um namoro, que não vai saber ouvir não, que vai ter problema quando for mandado embora do emprego. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E nessa situação aqui, nós estamos impedindo essa criança de aprender a negociar. Toda criança precisa aprender a negociar, sabia disso? Eu não estou dizendo que ela não tem... Existem momentos onde a criança tem que aprender. Ouvir não é não e acabou. Mas existem situações onde a criança precisa aprender a negociar, até mesmo, olha, rotina, você sabe que eu sou a mãe da rotina. Rotina é rotina e pronto, acabou. Rotina a gente tem que ser firme, a rotina precisa ser adequada, precisa ser pensando no desenvolvimento da criança. Mas existem horas que a criança pode negociar. Mãe, nesse dia, nesse horário, vai ter um filme assim, eu queria muito assistir. Eu posso trocar essa tarefa da rotina, eu posso fazer isso que eu faria nesse horário depois? Isso é aprender a negociar. E às vezes a criança fica ali frustrada, engolindo aquilo, sem poder falar, sem querer falar, porque ela aprendeu que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então vamos pensar nisso? E aí nós vamos para a nossa quinta frase, que eu já ouvi muito, na escola a gente ouve muitos pais falarem assim: seja sempre o melhor. Você já disse isso para seu filho, para sua filha? Seja sempre o melhor, O que a gente está passando para a criança com essa frase? A gente está passando para essa criança que a vida é uma disputa constante, que a criança entra numa corrida desenfreada, porque ela sempre tem que ser melhor. Você semeia no coração dessa criança uma falta de paz. Uma coisa é você incentivar, é estimular a criança a avançar, a querer mais, a ir além daquilo que ela foi. Estimule. Muito bem, o que você fez foi bem, mas eu acredito que você pode fazer mais. Então vamos lá? Da próxima vez você vai fazer melhor, da próxima vez você vai tirar uma nota maior nessa prova. Mas você dizer para a criança que ela sempre tem que ser melhor, você está trazendo uma crença para a mente dela que ela tem que entrar numa disputa, que a vida é uma disputa sem fim. É uma imposição que ela precisa ser melhor, que ela não pode errar, que ela tem que ser superior,
que ela precisa ser perfeccionista. E o perfeccionismo, ele pode aprisionar a criança. Aprisiona a mente e afeta a autoestima dessa criança quando ela não conseguir ser melhor que os colegas, não conseguir tirar as melhores notas, não conseguir vencer nas brincadeiras, não conseguir ser o primeiro no jogo. Por quê? Porque nem todos nós temos que ser sempre os melhores ou acertar sempre. E a criança precisa entender que ninguém vai vencer sempre, né? Então a gente precisa trabalhar isso e pensar nessa frase: seja sempre o melhor. Vamos pensar nisso, né? E aí vem a sexta frase: você me irrita com esse jeito seu. Você me irrita com o seu jeito. Você já disse isso para a criança? Pois é. O que a gente está passando para essa criança quando fala isso? O que você, mamãe, está passando para essa criança quando você fala: você está me irritando, você me irrita com esse seu jeito? Você está passando para ela que ela é ruim, que o jeito que ela é, que incomoda, que ninguém gosta dela. E ela cresce com essa crença: ninguém gosta de mim. Eu sou irritante, o meu jeito não é agradável. E essa vai ser uma criança que vai fazer o possível e o impossível para ter pessoas que gostem dela, para agradar sempre. E ela vai viver num aprisionamento constante de fazer tudo para agradar as pessoas, para ser gostável. E ela nunca vai ser aquilo que ela realmente é, porque ela aprendeu que ela é irritante, que ela irrita com o jeito dela. Então, são frases que a gente precisa tirar do nosso vocabulário, não é isso? E aí vem a sétima frase, a gente está chegando aqui no final, e eu espero que você fique até o final aí, e se tiver alguma frase aí, pode colocar que a gente volta outro dia, em outra live, para falar sobre isso. E a sétima frase é: nunca dê um salto maior que a perna. Né? Outra frase aí que tem inferências, ou seja, que tem uma mensagem por trás, que tem um ensinamento por trás, que a criança precisa entender. E a criança precisa ter uma habilidade que é construída e que com o pensamento concreto, ou seja, a criança passa por uma fase onde tudo é concreto. A criança precisa de coisas visíveis, de coisas concretas para entender. Por exemplo, você precisa... Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui para te mostrar. Você tem 2 cartões desses, né? 2 marcadores de texto meu aqui. Você está ensinando para a criança numeral. Às vezes você falar para a criança 1 mais 1 é 2, ela vai demorar um pouco para processar. É muito mais rápido quando você diz para a criança assim: olha, 1, esse é 1, esse é 1. 1 mais 1 vão formar 2. 1, 2. Entendeu? E a criança vai tendo noção de quantidade a partir daquilo que ela está vendo, a partir de algo concreto. E na escola a gente faz muito isso com tampinha, com objetos, com quantidades de livros, de materiais. E a criança vai aprendendo a seriar, ou seja, a separar por cores, por tamanhos, por formas. Isso é muito importante para a criança trabalhar a fase do concreto. E depois a criança vai para a fase do abstrato. A fase da abstração, ela vai começar a acontecer lá no final do 8º ano. A criança está com 8 para 9 anos. É que ela consegue entender essas mensagens que existem por trás dessas frases, assim. Quando ela entra para o pensamento abstrato, ou seja, ela já não precisa mais de algo muito concreto, ela já não precisa mais ficar contando no dedo, ela já consegue fazer uma estimativa, né? Ela já consegue ter essa noção. Mas isso demanda um tempo, mas às vezes nós falamos certas frases ou exigimos certos comportamentos da criança que ela ainda não tem um desenvolvimento cerebral para realizar, né? E aí quando você diz uma frase igual essa, nunca dê um salto maior que a perna, a criança fica pensando assim: meu Deus, eu nunca posso pular muito alto. Primeiro que ela vai pensar isso, até ela entender. E aí vai ter um momento que ela vai entender e ela vai entrar numa situação de limitação. Ela vai se limitar. Eu não posso ir além disso aqui que eu faço. Eu não posso tentar algo, eu não posso avançar, eu não posso ter ousadia, eu não posso conquistar mais,
Por quê? Porque eu aprendi que eu não posso dar um salto maior que a perna. Olha só como é que isso é sério, né? Eu coloco essa criança numa zona de conforto. Ou seja, você vai só até aqui, não tente mais. E isso é muito sério, sabe? Porque a criança passa por fases de desenvolvimento. E como é que você sabe que a criança já desenvolveu, já alcançou a autonomia numa fase para passar para outra? É quando ela consegue extrapolar, ou seja, é quando ela consegue ter ações ou ter atitudes que vão além daquilo que ela conseguia fazer antes. Então a criança consegue extrapolar, são experiências que nós vamos permitindo à criança e ela consegue extrapolar. É igual a criança quando começa, ela só engatinha. Como é que essa criança vai sair do engatinhar? É quando ela começa e você estimula essa criança a tentar levantar. Ela segura, né? Ela segura na cadeira e vai tentando levantar. E assim essa criança vai extrapolando. E aí ela fica em pé, daqui um pouco ela começa a dar os passinhos, né? Você vai puxando a cadeira devagarzinho, apoiando e essa criança vai dando os passinhos. Não é assim? Então você percebeu que a criança, ela já pode parar de deixar de engatinhar, ela já pode começar a tentar ou começar a caminhar. Isso é um processo. Da mesma forma, aquilo que nós falamos, nunca deu um salto maior que a perna, nós estamos colocando uma criança numa zona de conforto, estamos dizendo para ela assim, não passe daí de onde você está. E ela cresce com essa limitação, ela cresce assim, com essa crença, né? Ela não vai entender muito o que é covardia, o que é coragem, ela não entende esse limite, né? Por quê? Porque é complicado dar um salto maior que a perna. É complicado não avançar, é complicado não arriscar, é complicado você limitar a fé, a coragem de uma pessoa. E essa criança cresce com uma mentalidade mesquinha. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos, as crianças, que eles podem sonhar, que eles podem avançar e que os sonhos precisam se tornar realidade. Então vamos tirar essa frase aí do nosso vocabulário, certo? E aí vem a 8ª frase. Olha que frase interessante. Você é uma lesma, né? Eu ouvi muito mamãe falar para o filho assim, você é um vacilão. Ele apanhou na escola, você é um vacilão. Tirou uma nota ruim na escola, você é um vacilão. É a mesma coisa de você falar, você é uma lesma. Você já pensou nisso, né? Você é uma lesma. Você está dizendo, você está colocando uma crença na mentalidade dessa criança. Você é lento demais, você não vai conseguir, você sempre vai ficar para trás. Você não vai alcançar os outros colegas. E é isso que essa criança cresce, pensando assim. Ou seja, ele nunca vai ter uma autoeficácia, ele nunca vai querer usar, porque na mentalidade dele tem o quê? Eu sou uma lesma. Né? Você cria um problema muito grande na mente dessa criança, que é trabalhar a velocidade. Ele vai ter problema com velocidade. Tudo aquilo que exigir velocidade na criança, ele vai estagnar, porque na mente dele tem o quê? Eu sou uma lesma. Eu não consigo ir além. Quem sabe você já passou por isso, né? Toda vez quando tem alguma situação que você precisa correr, você precisa ser ágil, que você precisa ser veloz, você paralisa. E não sabe por que paralisa, porque geralmente são frases que a gente ouve na tenra infância, que a gente ouve bem cedo e que a gente nem sabe que está lá, mas está lá, né? Então, você precisa parar, né? Porque na mente dessa criança está ficando essa crença. Eu não vou conseguir, eu não sei competir porque eu sou uma lesma, e ele vai fugir sempre de competições. E aí vem a 9ª frase, que é: vá brincar, não fique perto de mim. Você já falou isso para criança? Já? E você acha que não tem problema nenhum, não é assim? Não é assim? A gente acha que não tem problema nenhum mandar a criança brincar. Não fica perto de mim, tá enchendo a paciência, vai brincar. Não é assim que a gente costuma falar? Então, peraí, presta atenção numa coisa. Existem 2 coisas ruins nessa frase. Primeira, vá brincar.
vai brincar no momento onde ele está te incomodando, né? Não fique perto de mim, vai brincar. Primeiro, você manda brincar como se fosse um castigo. E aí você está quebrando o efeito prazeroso, o efeito agradável que é a brincadeira. A criança, quando brinca, a brincadeira no cérebro da criança, ela tem um efeito de ludicidade. Sabe o que é ludicidade? É tudo aquilo que gera prazer. Eu não sei se você consegue pensar, se você consegue lembrar de você brincando na infância, de momentos onde você parou tudo para brincar, o sabor que isso tinha, a alegria, como isso era agradável. É assim na vida da criança. A brincadeira tem esse efeito de prazer. E aí nessa hora você relaciona a brincadeira a algo que é ruim. Então a criança vai começar a quebrar aquele efeito de ludicidade, né? Aquele efeito de prazer, aquele efeito de gostoso, de agradável. E aquela brincadeira que era algo tão bom, tão agradável, começa a se tornar algo desagradável, porque a brincadeira que era para diversão passa a ser uma obrigação, passa a ser cumprir uma ordem, passa a ser um momento para ela ter que sair perto de alguém que ela gosta de ficar. E a melhor pessoa, a pessoa que a criança mais ama na vida são os pais. Os pais é que são a referência. As crianças amam, os filhos amam ficar com os pais. E aí, quando você manda a criança brincar, olha só, primeiro tira o efeito agradável que a brincadeira. Na brincadeira, muitas vezes, a criança resolve. Ela expõe a vida que ela vive, ela revive momentos agradáveis. Ela revive momentos ruins, resolvendo aquele problema. Você já percebeu isso? Que às vezes na brincadeira, ela simula um momento ruim, mas ela dá uma solução para o problema. Isso acontece tanto na brincadeira como na história. Só que na história tem um processo interno, na brincadeira é externo, ela faz na prática. Então a gente precisa pensar muito antes de mandar uma criança brincar como se fosse um castigo, né? Vai brincar com a criança. E aí tem um outro problema, não fique perto de mim, né? E a criança começa a entender e ela cresce com a crença de que ela é uma péssima companhia. E ela começa a travar quando está perto de alguém. Já viu o adulto que trava quando está perto das pessoas? Ele não sabe por quê. É uma pessoa agradável, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa sociável. Mas quando está sozinho com alguém, que ele tem que mostrar quem ele é, ele trava. Por quê? Porque ele cresceu com aquela crença. Não fique perto de mim. Eu não sou uma pessoa agradável. Eu tenho que sair. Quando o grupo está ali, quando está todo mundo ali se divertindo, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair. Porque ele não pode ficar perto de alguém, das pessoas que ele ama. Tome muito cuidado com isso. E aí, como eu já falei a 9ª frase, eu vou deixar mais uma frase de bônus aí para você que ficou até o final, né? A Tati falou assim, como as palavras têm um poder de melhorar ou diminuir as crianças, temos que tomar muito cuidado com as palavras. É isso aí, Tati. É isso aí, muito bem. E aí, olha só. E essa última frase que eu vou deixar de bônus para você, ela diz assim, eu não disse? Sempre tenho razão. A gente tem mania de falar isso, não é? Principalmente para os adolescentes e para as crianças também. Menino, tô te falando, faz isso. Menino, eu não disse? Eu sempre tenho razão. Então tome muito cuidado quando você disser isso para a criança. Primeiro, você está passando para essa criança a seguinte mensagem, olha, você vai estar sempre errado. E você cria na mente dessa criança uma relação de dependência. Quem é que pensa aqui nessa casa? É só eu que penso, eu que sou autoridade, é só eu que penso. Isso é diferente de você colocar limites, de você estabelecer uma rotina, de você estabelecer momentos, de você colocar o que pode e o que não pode. É diferente. É diferente você dizer para a criança, eu sempre tenho razão. Eu não disse? Eu sempre tenho razão. Então, crie uma outra forma de chamar a atenção dessa criança, de corrigir, né, entre aspas, de disciplinar, entre aspas, não sei como é que você usa aí, de estabelecer consequências, de ralhar mesmo na hora que ela tiver feito a coisa errada. Mas tome cuidado, você pode estar sempre dizendo para essa criança, olha, eu sou a cabeça que pensa aqui.
você vai estar sempre errado, porque eu é que sou a pessoa que sempre tenho razão, né? E aí você cria nessa criança uma relação de dependência, uma relação de dependência da razão, né? A razão sempre é do outro, nunca é minha. Ele não consegue tomar decisões porque ele sempre acha que aquilo que eu estou pensando não é realmente aquilo que é certo. Então, a habilidade de pensar vai ser sempre do outro e não dele, né? Então, eu limito o pensamento dessa criança. Você entendeu como que isso é sério? Então, olha, são frases que são sutis e que nós, geralmente o papai e a mamãe usa, né? Como se fosse uma coisa natural, uma coisa normal, mas que são frases que podem causar um sério problema. Então, vamos só relembrar. Eu não disse? Sempre tenho razão. A outra frase, vá brincar, não fique perto de mim. A outra frase, você é uma lesma, você é um vacilão. A outra frase, nunca dê um salto maior que a perna. E a outra frase, seja sempre o melhor. Você me irrita com seu jeito. Você estraga tudo. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Pare de bancar o palhaço e comporte-se. E você puxou seu pai, ou puxou sua mãe, ou puxou seu avô. Você puxou alguém que é ruim, né? Então são frases para a gente parar e para a gente pensar. E olha, para a gente terminar, eu quero lembrar aqui que a criança será aquilo que você diz que ela é. Então, muito cuidado com aquilo que você diz para a criança que está aí na sua casa, certo? Diga coisas positivas, estimule essa criança a ser sempre alguém que vá avançar, que vá além daquilo que ela pode fazer. Estimule essa criança a viver a vida plenamente, a não ser uma criança limitada, a não ser uma pessoa limitada que tem medo de falar aquilo que sente, de que tem medo de ser quem ela é realmente, que tem medo de mostrar quem ela é, que tem medo de frustração, que tem medo de expor o seu pensamento. Estimule essa criança a ser quem ela é. Tenha um ouvido atento para aquilo que a criança diz e tenha cuidado. Seu filho será quem você diz que ele é. E isso serve para a vida toda, ok? Então é isso que eu quero deixar para você aqui hoje. Quero agradecer você que está aqui, você do YouTube, você do Instagram, você do Facebook e você que é do YouTube, se cadastra aí se inscreve aí no meu canal, deixe aí o seu like e ative esse sininho que tá aí, porque toda vez que eu colocar um outro conteúdo aqui no YouTube, você vai receber. E você que tá aí do Instagram, você do Face, um grande beijo, se inscreve aí, ativa aí, clica aí nesse aviãozinho aí, manda esse conteúdo para alguém que você sabe que vai ser interessante, espalhe a palavra.